Fala galera dos vídeos longos, olha eu aqui de novo. Agora eu tô tentando esse ângulo aqui para ver se fica melhor esse ângulo, então vocês vão contando aqui para mim o que vocês acharam. Hoje eu tô aqui para fazer com vocês outro ranking de leitura. Vocês estão gostando desses vídeos de ranking? Se vocês gostam, comenta aqui embaixo que eu faço mais. E comenta também quais os autores que vocês querem que eu faça ranking e tal. Eu tô fazendo dos autores que eu mais tenho na minha estante, que eu mais li. Então já saiu aqui o ranking da Frida McFadden, se você não viu ainda. Depois que você terminar esse aqui, entra aqui no perfil, vai lá ver. E esse aqui é um ranking de livros que eu já li do Stephen King. O King é um dos autores que eu mais tenho livros aqui na minha estante. Aqui eu tenho dois nichos, esse aqui que não tá dando pra ver, e aqui é um que eu tenho dois espaços na minha estante. Eu já depenei, trouxe tudo aqui pra baixo, que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. E eu quero organizar esse ranking do pior para o melhor. Então eu vou organizar aqui, eu já separei aqui os piores livros e os melhores livros. Ele vai estar aqui no meu ranking do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já pega uma água, um café, uma pipoca, já senta aí para você ver, bem confortável. Esse vídeo vai ter uma hora. É um vídeo longo para a gente falar um pouquinho sobre esse ranking. Então se você gosta, já deixa o like, comenta aqui se você concorda comigo, se você já leu os livros dele, se você concorda, faz aqui nos comentários também o seu ranking. Quero saber a opinião de vocês e bora pro vídeo. Então vamos lá, Stephen King é um dos autores que mais tem livros publicados no Brasil. Até onde eu fiz uma pesquisa, ele tinha mais de 80 livros publicados já, que esses livros eles saem pela editora Suma. Eu tenho muitos livros deles, deixa eu fazer a conta aqui de quantos eu tenho. Eu tenho 30 livros dele que eu nem tinha noção que tenho mais de 30 livros dele aqui na minha estante. E dos que eu li, vamos ver, e desses 30 livros eu li 15. Então, eu acho que já dá para ter um termômetro aqui de metade do que eu tenho eu já li, e o que eu achei desses livros aqui vai estar aqui nesse ranking. Então, vamos começar do pior para o melhor. Então, assim, o Stephen King ele é famoso por escrever muitos livros em diversos gêneros. Ele tem livro que é mais voltado para o terror, tem livro que é mais voltado para o horror, tem livros que são mais voltados para a ficção científica, tem livros que são mais voltados para o drama. Então tem bastante coisa aqui, vou mostrar para vocês e a gente vai conversando um pouquinho. Em último lugar, o que eu menos gostei dele foi Apanhador de Sonhos. Esse aqui ele é um pequeno calhamaço de 650 páginas, e aqui ele é um livro de ficção científica na vibe de extraterrestres e tal, mas como todos os livros do King, tem uma pegada muito de terror psicológico, de muitas coisas acontecendo na mente dos personagens, e esse livro aqui ele é total isso, ele tá tudo acontecendo na mente das pessoas. Ele é um livro parado, cansativo, difícil de você avançar, e para mim, por isso que ele ficou em último lugar. Em penúltimo, ficou Love, a história de Lizzie. Esse livro aqui também eu achei muito parado. Ele é um livro de 530 páginas, então também é tipo um calhamacinho. Para mim, eu considero calhamaço acima de 500. Então ele é um calhamacinho de 530 páginas, aonde a gente vai ter aqui a Lizzie, que ela é casada com um escritor famoso, que é o Scott, eu não lembrava mais o nome dele, e ele faleceu e ela vai ter que resolver os problemas ali, né? Vai ter que mexer no escritório dele, vai ver as escritas, vai mexer nos manuscritos, vai cuidar da papelada, e a gente vai ver tudo isso muito na cabeça dela, e ela vai parar num mundo diferente dentro das histórias dele. Então ela vai ver os traumas dele dentro das histórias, ela vai ter contato com tudo isso, e na verdade ele fala muito sobre o luto, sobre tudo que ela tá passando, sobre o drama, né, que ela tá vivendo, com base nesse terrorzinho ali, porque o marido dela que faleceu, ele é um autor de livros de terror, então ela vai imergir dentro desses mundos. Então ele é um livro de luto, mas também tem essa vibe mais de terror por conta dessas histórias dele. Então assim, não achei que funcionou muito comigo, achei bem parado, bem arrastado, muito focado no drama. Então quando eu li não funcionou muito comigo, talvez no Ricardo do Futuro funcione melhor. Agora sim, um que eu li recentemente, que é uma sériezinha do King. O primeiro livro ficou entre os melhores, vocês vão ver aqui, e o segundo ficou nos piores, que é Achados e Perdidos, o livro 2 da série Mr. Mercedes. O Mr. Mercedes vai aparecer aqui um ranking mais acima, vocês vão ver aí.
E nesse livro 2, eu achei que o King escorregou a mão, ele perdeu a mão aqui no que ele estava fazendo, não me prendeu tanto essa história. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão eu vou dar spoiler da história, eu vou deixar para contar mais lá quando eu falar do Mr. Mercedes. Mas o livro 2 ficou aqui no terceiro pior dessa lista. Agora o próximo é um livro que muita gente ama e que para mim não funcionou muito. É um livro de 300 páginas, bem rapidinho de você ler, mas que para mim se arrastou muito. Eu não gostei da forma como o autor construiu isso aqui. Eu acho que ele estendeu muito. A gente sabe que o King ele é conhecido por ser bem prolixo nas coisas que ele escreve, né? Então eu achei que arrastou muito a história. E eu tô falando de Misery. Sim, todo mundo ama essa história, que é a história da Anne e do Paul. O Paul também é um escritor famoso, que ele sofre um acidente de carro e a Anne vai lá, resgata ele, só que quando ele acha que ele está sendo salvo, ele está sendo levado para a casa dela, onde ela vai manter ele em cativeiro até que ele escreva um final digno para ela das histórias que ela ama. Então, quem nunca quis fazer isso com o autor que cagou na sua série que você amava, ela foi lá e realizou esse sonho para todos nós. Mas eu achei que esse livro foi muito arrastado, eu achei que demorou muito para acontecer as coisas, então para mim ele ficou aqui entre os piores. Mas assim, se você gostou, tá tudo certo, você ganhou. Agora, tem alguns livros aqui, 4 livros, que eu não consegui colocar eles na pilha de melhores nem na pilha de piores. Eles estão ali na meiuca, sabe? São livros ok, nada demais, mas também não é ruim. São livros ok, assim, bem ok só, sabe? Então eu estou falando dos livros A Hora do Lobisomem. Esse aqui é um livro bem curtinho, tem 150 páginas. Ele é um livro todo ilustrado que conta aqui a história de um personagem ao longo de um ano, né? Que tem todos os meses. E esse personagem ele vai virar um lobisomem. Então a gente vai ver coisas acontecendo aqui nessa cidade, o quanto as pessoas estão falando sobre essa história de lobisomem. A gente vai ver as pessoas falando sobre alguém que sumiu, alguém que desapareceu, falar sobre que eles avistaram um lobo e tal. Então é bem assim, simplesinha, 150 páginas, ilustrada, é rapidinho para você ler, mas não é nada que eu fale, nossa, melhores livros do King, sabe? Não recomendaria nem você começar por esse livro, é bem rapidinho de ler. Se você já leu outros livros do King, você quer um livro rapidinho para passar o tempo, mas que também vai ser um livro legal, bom, é um livro de capa dura, bem bonito para você deixar na estante. Então eu super recomendo esse daqui, ele é só um dos melhores dele, nada demais. Agora eu vou falar sobre o livro, que foi o primeiro livro do King que eu li, que eu falei assim, por onde que eu começo, King? Eu comecei por esse aqui, não foi um dos melhores pra mim, como eu falei, ele tá aqui na meiuca, não é bom nem é ruim, que é Joyland. Eu tenho uma memória carinhosa desse livro, porque ele é um livro bem levinho do King, tem 230 páginas, eu quis ler porque ele é rapidinho, ele é curtinho, né, não é calhamaço do King, e aqui ele vai contar a história de um jovem que ele está indo trabalhar num parque de diversões, um trabalho de verão desses que eles arrumam nos Estados Unidos. Ele vai trabalhar num parque, e aí nesse parque tem um espírito e tal, então a gente vai ver essa história aqui. E assim, ele é bem leve, não é de terror, esse espírito não é maligno e tal, então assim, bem levinho, se você quiser ler alguma coisa que não seja de medo, que seja rapidinha, então esse aqui é pra você, ele só é nada demais, assim, é um livro ok. Agora, o outro que, assim, é um livro de contos, que tem contos que eu gostei muito, mas tem contos que, tipo, bem passável. Estou falando de Escuridão Total Sem Estrelas. Esse aqui é um livro do King que ele tem 390 páginas, tem 5 contos, vamos ver aqui. Tem 4 contos e tem, assim, um conto que eu não gostei, que acho que nem precisava ter, que chama Extensão Justa, bem ruim. E O Bom Casamento também é um conto bem okzinho, assim. Eu gostei muito do primeiro conto, que é 1922, muito bom, que também ganhou série da Netflix, né, ou filme, alguma coisa assim. Eu gostei do Gigante no Volante, apesar de ser um conto bem pesado, e O Bom Casamento é ok, assim, nada demais. Então ele ganhou esse pódio de meiuca, onde ele não é nem um livro bom, nem um livro ruim, tá aqui no meio.
é um livro ok, se você gosta de contos, vai ler. Eu tenho problema com contos, se você já me acompanha aqui, você sabe que eu tenho um problema com contos porque eu não consigo me apegar tanto, um conto acaba rápido, né? Então eu não consigo me apegar tanto. E como o King é prolixo, ele escreve, aí ele não conta nada com nada, ele demora para desenvolver. Contos não funcionam muito para mim, principalmente contos do King. Então, fica aí. Agora vamos para a pilha dos melhores. Aqui nos melhores, esses últimos aqui, não tá tipo, os piores dos melhores. Mas eu tive que colocar o melhor dos melhores por último, né? Vocês vão ver aqui lá na frente. E esses aqui que eu vou começar são bons, mas não são tão bons quanto lá o top 3, top 4 do King. Então vamos lá. Começando os melhores, eu vou falar sobre Depois, de Stephen King. Esse aqui é um livro de 190 páginas, bem curtinho também, mas aqui a gente vai contar a história do James. O James, ele é um garoto que ele vê gente morta. E aqui a gente vai ver que a mãe dele, ela quer muito que ele mantenha o seu dom em segredo, ela não quer que ele, né, se assuma que ele tem esses dons por aí, porque ela sabe que ele vai sofrer bullying, que as pessoas vão querer abusar dele e tal. E só que essa mãe dele, ela tem uma mulher que é a Liz, e ela é detetive, e ela quer que o James ajude ela a resolver um crime, e ela vai se envolver até a cabeça com esse crime, e a gente vai ver o quanto ter esse dom custa para o James, o quanto isso não é fácil para ele administrar isso, o quanto a gente vai ver aqui coisas que vão acontecer nessa história, vai ter uma aventura aqui, é bem rapidinho de você ler, e ele te deixa com vontade de quero mais histórias com o James, quero saber mais sobre o que ele vai fazer com esse dom e tal, então fica aí essa indicação, eu gostei muito desse livro. Depois, um livro de crianças do King, que, gente, o King sabe escrever livros de crianças, de jovens muito bem, e aqui eu tô falando do Instituto. Esse aqui é um calhamacinho, né, tem 560 páginas, ganhou uma série da MGM, da Paramount ou da Amazon, alguma coisa assim, não me lembro de cabeça, mas aqui a gente vai ter jovens que vão para esse instituto, são levados das suas casas para esse instituto, porque a gente descobre que eles não são jovens comuns, eles têm poderes. E aqui a gente vai ter uma vibe tipo X-Men, que eles têm poderes, eles estão nesse instituto para se desenvolver e tal, e a gente vai ver aqui coisas que vão acontecer, esses jovens querendo sair desse lugar, porque eles são levados para esse instituto e eles não podem sair, então a gente vai ver aqui os jovens tentando se livrar disso. E eu adoro essa vibe de jovens superpoderes, adoro como o King criou esses personagens. Eu gostei muito, então fica aqui essa indicação. Eu adorei o Instituto. E agora, um outro do King que tem o seu mérito por ser uma adaptação clássica, por eu nunca ter assistido essa adaptação e eu li o livro sem ter assistido, depois eu fui assistir a adaptação e eu prefiro o livro, eu estou falando de O Iluminado. Então, assim, eu não tinha vibe clássica desse livro, eu não assisti a adaptação clássica antes de ler o livro, eu quis ir ler o livro sem conhecer nada sobre essa história, eu só sabia que tinha um menino, que via fantasmas, que tinha um hotel e tal, e eu fui para essa história sem saber nada. Esse livro é um livro bom, mas é um livro de terror, então se você tem esses problemas, já não recomendo essa adaptação. Esse livro ele é muito bonito por dentro, né? Ele tem bastante ilustração aqui, vou mostrar para vocês. Ele tem aqui bastante visual aqui no escrito. A gente vai ver que o livro, ele leva umas 80, 100 páginas para eles chegarem no hotel, então tem bastante coisa que acontece ali antes de chegarem no hotel. Ele tem 560 páginas, então para mim ele já é um calhamacinho, né? E aqui a gente vai ver o que acontece com essa família quando eles chegam nesse hotel. E imagina, uma família presa num hotel com neve, então coisas aqui estranhas vão começar a acontecer, porque é um livro do King, mas é um livro que ao mesmo tempo nada acontece. É um livro que demora muito para acontecer as coisas, então é um livro que você tem que ter paciência para você ler. Então, recomendo essa leitura, e um plus aqui é se você ler esse livro no frio, para você entrar ali nessa vibe. Eu gostei muito de ler nessa época também. Então agora, eu vou falar os últimos 2 livros do King, antes de eu entrar no top 3 desse vídeo. Então assim, o próximo nessa ordem é Carrie, a Estranha, que é um livro bem curtinho, ó. Ele deve ter umas 200 e poucas,
206 páginas. Então ele é um livro que é contado através de transcrição de conversas da polícia, de cartas. Ele é um livro bem curtinho de você ler. Ele é com... como é que chama isso aqui? Relatório médico. Então é um livro bem rapidinho de você ler. Se você já assistiu o filme também, esse aqui eu já tinha assistido o filme antes de ler o livro. Aqui a gente vai conhecer a história da Carrie, que é uma garota que, como a gente já sabe, se você assistiu o filme ou não, é uma garota que vai sofrer bullying na escola, porque ela é uma filha de uma mulher que ela é extremamente religiosa, uma fervorosa religiosa, e a gente vai ver a Carrie tentando passar por essa fase da adolescência, com jovens fazendo bullying com ela, sofrendo tudo isso, ao mesmo tempo que ela tem uma mãe que prende ela no armário, quer que ela fique rezando e tal, e ela vai ter poderes telecinéticos, então ela vai ter uma vibe X-Men aqui também. E eu gostei muito dessa história, a gente vai ver tudo o que acontece com ela, com o bullying. Então aqui, de novo, o King trazendo jovens, essa vibe anos 80. Gostei muito de Carrie, eu recomendo essa leitura muito para vocês. E agora, na sequência, temos mais uma adaptação clássica, O Cemitério. Então aqui a gente vai ter um livro do King de 420 páginas, onde a gente vai ter aqui, esse aqui eu acho que foi um dos primeiros livros do King, pelo que eu dei uma pesquisada. Carrie, acho que foi o primeiro dele, alguma coisa assim. E a gente vai ter aqui uma família que mudou para uma casa onde vai ter um gatinho, e aí esse gato morre ali da família, eles resolvem enterrar o gato num cemitério, e aí coisas estranhas vão começar a acontecer. Se você não leu o livro, se você não assistiu o filme, eu deixo aqui para você ir lá descobrir o que vai acontecer com essa família. Eu adorei esse livro, ele é muito fiel ao filme, né? O filme é muito fiel ao livro. Tem algumas partes que não tem no filme, mas assim, nada que seja assim mirabolante. A adaptação clássica lá dos anos 90, 80 é muito boa assim também. O novo não é muito bom. E depois eles fizeram uma história depois, nos tempos atuais, que é ruim também. Então assiste a adaptação clássica, que é muito boa também. Recomendo essa leitura de O Cemitério. Agora, antes da gente entrar no top 3, eu quero falar para vocês os livros que eu tenho do King, mas que eu não li ainda, para fazer aquele suspense e deixar vocês presos aí até o final do vídeo. Então eu quero começar essa parte falando de livros que eu tenho, mas não li, com esse box de A Torre Negra. Esse aqui é um box que ele tem os 7 livros de A Torre Negra. Eu não li ainda essa série, eu comprei num surto. E eu falei assim, eu vou ler esse livro no ano que vem, que seria 2026. Não li ainda, estamos em março, abril, vocês devem estar vendo esse vídeo. Quem sabe eu leio até o fim do ano, coloquei na minha meta para esse ano. Não sei se eu vou conseguir, porque minha meta era ler um livro por mês. Será que vai dar tempo? E ao mesmo tempo que eu tenho aquela coleção, eu tenho o primeiro livro solto. Esse aqui é o Pistoleiro, que é o primeiro livro da série. Esse aqui é um livro bem curtinho, né? Esse aqui é um livro que eu comprei num sebo, com páginas brancas, bem antigo esse livro, né? Então eu tenho aqui o primeiro livro que eu tinha nessa edição antiga, antes de eu comprar o box, mas aí eu não quero me desfazer dela agora. Eu tenho aqui também, vou falar sobre os livros mais curtos, depois a gente deixa um momento para falar sobre os calhamaços. Eu tenho aqui também 4 Estações, esse aqui é mais um livro de contos do King. Eu li um conto desse livro, não continuei, pretendo continuar, mas como vocês já viram aí, eu falei que eu tenho um problema com livros de conto, principalmente do King. Então, quem sabe eu continuo esse livro em breve. Esse aqui, ele tem 560 páginas, e esse aqui ele tem 4 contos, que são como são 4 estações, o King escreveu um conto para cada estação. Aí ele tem o que eu li, eu acho que foi o Primavera, que é o Primavera Eterna. Daí tem o Verão da Corrupção, o Outono da Inocência e o Inverno no Clube. Acho que o que eu li foi o da Primavera. Então, esse aqui fica aqui na lista. Eu tenho também A Espera de um Milagre. Esse aqui eu não li o livro e nem vi o filme, porque assim como o outro, eu quero ser pego de surpresa. Ele tem 400 páginas, mas assim, o que eu sei sobre esse livro de cultura pop é que é aquela história do cara que tá preso, talvez injustamente, não sei. E aí a gente sabe que ele tem alguma coisa sobrenatural ali, é um drama e tal, então é o que eu sei aqui sobre esse livro. Então, não sei mais nada e pretendo não saber de mais nada antes de ler.
Eu tenho também Zona Morta. Aqui ele fala que depois de 4 anos, John Smith acorda de um coma e depois de tanto tempo ele volta com poderes inexplicáveis. O passado, o presente e o futuro, nada está fora de alcance. Então ele consegue voltar ou avançar no tempo, né? Então basta um toque, ele descobre mais do que jamais quis sobre as pessoas. Ele não desejou isso, no entanto não pode se livrar das visões. Então, o que fazer quando apertar a mão de um político no início de carreira, John prever o que parece ser o fim do mundo? Então, assim, eu não sei nada sobre essa história, 470 páginas, comprei numa promoção, porque King, né, então fica aqui esse livro para ler. Salem, esse aqui eu assisti o filme recente, que teve adaptação na HBO Max, né, mas eu queria ler o livro, não deu tempo, eu queria ler no último Halloween, não deu tempo, eu assisti o filme, então eu vou esperar um tempinho para o filme sair um pouco da minha mente, devo ler aí ano que vem, por aí. Então 470 páginas, tá beirando ali um calhamaço, vem aí Salem em breve. Eu tenho aqui também 2 calhamaços do King, que eu não li ainda, então eu tô falando de Sob a Redoma. Esse aqui eu tava com um projeto para ler ele em 2026, mas ficou pros beleléus. Ele tem 950 páginas, eu sei que ele tem a história que desce uma redoma de vidro numa cidade, as pessoas não sabem o que está acontecendo ali. Eu sei que esse livro ele tem uma adaptação da Netflix, era uma série, não sei se foi finalizada ou cancelada, então vem aí, eu quero ler esse livro em breve para assistir a série e ver o que eu acho também. E mais um calhamaço que eu tenho aqui que eu não li ainda, e também tem uma adaptação, eu estou falando sobre um calhamaço de 1.200 páginas, e que o King tem 2 calhamaços nessa quantidade de páginas. Qual vocês acham que é? Tô dando tempo para você comentar aqui embaixo. Já comentou? Então eu tô falando sobre A Dança da Morte, eu esqueci o nome, A Dança da Morte do King, é um calhamaço de 1.200 páginas, que eu pretendo ler em breve. Também tem uma série da Apple, não sei, eu quero ler em breve. Eu tinha um projeto para ler esse livro ano passado, eu não li, então vai ficar para o ano que vem, talvez, eu fazer um ano de um projeto, um ano do outro, não dá para ler tudo isso ao mesmo tempo. Então, Dança da Morte do King conta a história de uma civilização que acabou por conta de um vírus, uma pandemia. Então, se a gente já viveu coisa parecida, triste, mas real, então vai sobrar ali 1% da população que vai se organizar, vai ter uma facção do bem e uma do mal, coisas vão acontecer, então vem aí essa leitura em breve. Eu esqueci que tinha mais 4 livros aqui que eu tenho e não li. Eu tô falando de O Garoto do Colorado, esse aqui foi um lançamento recente da Suma, tem 150 páginas, e aqui ele fala assim: em 1980, numa ilha na costa do Maine, um homem morto é encontrado por um casal de estudante. Agora, anos depois do ocorrido, os jornalistas reconstroem o caso e apuram o que pode ter acontecido. Contudo, quanto mais eles analisam os desdobramentos e as circunstâncias, menos eles entendem o que aconteceu ali. Foi um crime de caso pensado, uma fatalidade ou algo mais? Então, essa investigação aqui, eu não sei nada sobre essa história, acabei de ler essa sinopse com vocês, vem aí essa leitura. Eu tenho também A Maldição, do Stephen King. Aqui eu sei que é um homem que queria emagrecer e aí ele não para mais de emagrecer. Eu queria emagrecer, mas eu quero emagrecer e parar de emagrecer, né? Então, vem aí essa leitura. Então, ele tá aqui para ler em breve. Eu também tenho A Pequena Caixa de Gwendy, esse aqui acho que é uma trilogia, uma duologia, não sei, que o Stephen King escreveu com o Richard Chinsar. Esse aqui é bem curtinho também, ele tem 170 páginas, então ele parece ser bem rapidinho de ler, as letras são bem grandes, assim. Vem aí essa leitura em breve. E eu tenho também um livro do King que ele não fala sobre, não é uma ficção, né? É um livro de não ficção, que é um livro de 250 páginas, que é sobre a redoma, ou sobre a escrita. É um livro que conta sobre o processo de escrita do King. Como eu gosto muito do autor, eu quero saber um pouco mais sobre o que está na cabeça dele quando ele escreve, né, e tal. Então vem aí essa leitura. Agora sim, vamos para os últimos 3 livros desse vídeo, que é os livros que eu li e que eu ranqueei como os 3 melhores. Então vem aí, depois de falar sobre 30 livros, eu vou falar sobre os 3 melhores.
Vamos lá. Em terceiro lugar, eu tenho o primeiro livro de uma série e eu estou falando de Mr. Mercedes. Sim, gente. Esse livro aqui é o melhor livro da série Mr. Mercedes. Eu li o primeiro, amei, esse aqui, favoritado. O livro 2, vocês viram aqui que tá entre os piores. E o livro 3, eu li no Kindle, não gostei, pelo amor de Deus, abandonei aquele livro. Que livro ruim, não gostei. Então, em Mr. Mercedes, a gente vai encontrar aqui a história do Bill, que ele é um detetive aposentado, e ele teve um caso que ele não conseguiu solucionar, que é o caso do Mr. Mercedes, e ele vai voltar aqui para tentar resolver esse caso. É um caso, um livro eletrizante, que ele é um livro de 300 e poucas páginas, que ele faz você devorar, viciante, 390 páginas, só recomendo que você leia. Ele tem continuações, mas assim, você pode ler só ele e acabou, sabe? Agora sim, em segundo lugar, um calhamaço de 700 páginas, 720 páginas, que eu li e eu amei. Eu estou falando de novembro de 63. Eu esqueci o nome do livro. Novembro de 63. Aqui a gente vai ter um livro de sci-fi. Ele é mais ficção científica aqui, onde a gente vai ter um homem que ele descobre uma forma de voltar no tempo e ele vai parar nos anos 60 e aí ele não consegue voltar para o seu tempo atual, ele vai ficar preso ali vivendo a sua vida até que ele descobre que tem um plot para matar o JFK, né, lá o presidente, e ele vai tentar impedir, e ele vai ver as consequências, né, de fazer isso. Então, é isso aqui. Então, vamos... nossa, esse aqui, gente, eu só recomendo que vocês leiam esse livro. Ele é um livro de ficção científica, mas também tem suspense. Ele também tem uma série na HBO Max. Então, recomendo que vocês vão lá ler e vão assistir. Os dois são muito bons, mas o livro é melhor, claro. Agora, gente, primeiro lugar, assim... Por que eu posso falar sobre o primeiro lugar do King, que muita gente já não falou por aí na internet, né? Esse livro... eu li uma calhamaço também em 20 dias. Então, se você não sabe qual é, se você já sabe qual é, comenta aqui embaixo. Eu li esse calhamaço em 20 dias, ele tem 1.100 páginas. E assim, história de calhamaço com crianças do King, qual que é? Lógico que é It a coisa, né? Então, eu li esse livro em 2023 ou 22, alguma coisa assim. Eu nem falava sobre o livro na internet ainda. Eu li no Hop, assim, sem fazer conteúdo, e foi, assim, muito bom, muito rápido de ler. Eu ouvi esse livro, e ouvi o audiobook, fui acompanhando no livro. Ele é um livro que eu devorei, eu li em 20 dias. E aqui a gente vai encontrar a história de 6 jovens que, nos anos 60, eles estão passando ali por... apuros, coisas de criança, investigando coisas na cidade, vivendo brincadeiras, até que eles se encontram ali com um palhaço que vai matar o irmão de um deles ali, e eles vão tentar impedir essa criatura. E aí depois a gente vê aqui que 30 anos depois essa criatura está de volta e eles vão precisar voltar para sua cidade natal para impedir que essa criatura faça coisas novamente, que elas machuque crianças novamente. Então a gente vai ver tudo isso aqui acontecendo 30 anos depois. E ele é um livro que, apesar dele ser um calhamaço, ele é muito levinho aqui assim para você ler, ele é bem molinho. Ele vai intercalar presente e passado, e a gente vai ver como que aquilo que está acontecendo em 1960 acontece lá em 1980, 90, como que as crianças estão, o que aquilo que aconteceu impactou, como eles se tornaram hoje. Isso vai contar muito da gente, né? A gente se vê refletindo muito sobre coisas que aconteceram na nossa infância e como que a gente se tornou quem a gente é hoje por conta daquilo que aconteceu. Assim, histórias de criança do King me pegam muito, eu adoro como ele escreve isso, eu adorei It. A gente sabe que tem uma cena no final desse livro que todo mundo, é um consenso que a gente finge que não aconteceu, porque é uma cena problemática, que o King não deveria ter escrito, a gente finge que não aconteceu, porque essa história é muito épica, essa história mexe muito com a gente passa um pano ali para essa história, então finge que não aconteceu.
Então, gente, eu vou pegar aqui só os meus top 2, top 3 aqui, vai, para eu finalizar esse vídeo, porque não tem condições. Olha isso aqui, eu tô com um monte de livro aqui, não tem condições de eu pegar uma pilha de 30 livros para mostrar para vocês com tudo isso de calhamaço. Então eu vou encerrar esse vídeo falando dos meus favoritinhos aqui e pedindo para você, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui quais foram os seus favoritos do King, quais aqueles que você não gostou. Vamos conversar, comenta aqui embaixo pra mim quais foram os que você mais gostou, que você menos gostou, você concorda comigo, não concorda? Vamos conversar aqui, eu quero te agradecer muito por ter ficado nesse vídeo. Se você ficou até o final, comenta um emoji de um palhaço, pra eu saber que você ficou até o final. E aqui devem estar aparecendo outros vídeos para você ir lá assistir. Se você gosta desses tipos de vídeo, comenta aqui para eu fazer outros. Vai assistir outros vídeos, já deixa seu like. Muito, muito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.